né? Em tese, ou em torno mais ou menos de 200 meridianos compõem cada ser humano, todos nós, né? E as suas terminações, basicamente, elas reaparecem, né, vamos dizer assim, elas ficam próximas da superfície em intervalos regulares. Por isso que, por exemplo, quando a gente pega em face, em outras coisas, você tem uma superfície mais fácil de você aplicar as agulhas, dependendo da terminação que aquele órgão envolve. Por isso também tem muita acupuntura nos pés, nas mãos, nas extremidades, né? Porque ali chegam a maioria dos meridianos. Então, quando você sabe certinho a posição deles, você pode, por exemplo, colocar uma agulha, que é um condutor elétrico, afinal de contas ela é de metal, aço no caso, e ela, vamos dizer assim, quando a pessoa está desarmonizada naquele órgão, naquela região e tal, você tem ali um entroncamento energético, ou seja, aquela energia, vamos dizer assim, entroncamento não, na verdade eu esqueci o nome. É como se fosse um acúmulo energético, enfim, um sobrestamento energético. E ela fica, né, colocada ali, entulhada ali naquele lugar, naquele meridiano. Quando você põe a agulha, você facilita a condução energética ali, claro, vamos pensar em energia e eletricidade, né? E a partir dali aquela energia ela é estimulada a fluir. Por isso que normalmente, para quem já fez acupuntura, né, e nunca pensou no porquê funciona, quando você põe a agulha no ponto sensível de fato, tipo eu, por exemplo, tenho muita rinite, né? E esses pontos aqui são muito sensíveis por conta de rinite. Quando eu fazia, e que melhorou muito a acupuntura, né? Meu caso de rinite, quando eu colocava a agulha ali, doía demais, né? Por quê? Porque aquela energia estava represada. Outros pontos, por exemplo, que tinham a ver com outras questões que às vezes eu não tinha tanta dificuldade, praticamente eram insensíveis, assim, tipo, quase não doía nada, né? Então, realmente, assim, você nem sentia a agulha, na verdade, quase. Então, ela só é sensível, né? Só dói quando você realmente tem aquele ponto muito sensibilizado por aquela questão que você vai tratar ali com a acupuntura. Com o EFT é a mesma coisa, só que ela é uma tática mais moderna, né? Com uma adaptação daquela clássica pergunta. Bom, se a terminação nervosa está ali, ela já existe, então por que eu não posso fazer com as mãos, por exemplo, ou com alguma outra coisa, alguma outra ferramenta que não necessariamente agulhas, né? E então surge a EFT como uma técnica moderna, de alguns, acho que 30 anos para cá, e que ela justamente trabalha essa parte da estimulação sem agulha. Porque, afinal de contas, as nossas mãos são terminações nervosas e muito altamente condutivas, né? Então, e aí a gente já tem, né, uma visão não só se você levar a estrito termo ali, né, a questão, né, da condutividade per se, né, ou seja, da mão e tal, nosso corpo com muita água e tudo mais, mas também da parte energética sutil, né? E lembrando sempre que as terminações que a gente tem, inclusive os meridianos, eles transportam sim energia. Muitos deles têm a ver com os canais linfáticos do corpo humano, então muitos deles são coincidentes, mas não quer dizer só isso, né? Quer dizer também as energias sutis do ser humano, que aí envolvem os outros corpos, que não necessariamente o físico. Então, a EFT ela trabalha muito essa parte da terminação energética, mas também a dos corpos sutis. E aí entram todas aquelas questões que a gente já viu, inclusive nas semanas anteriores do nosso caminhada. Passe, reiki, outras coisas que trabalham essa questão da energia sutil com as mãos, inclusive, né? Então, a EFT usa muito disso. Como é que ela funciona? Você tem, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui os pontos aqui que a gente trabalha, principalmente na EFT, resumidos, né? Claro. Que assim como a acupuntura tem vários, mas os que mais a gente trabalha são essa parte aqui, justamente dos pontos aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, aqui debaixo do nariz, ótimo, nariz, lábio, debaixo do olho, ao lado do olho, sobrancelha, esse topo da cabeça, que é justamente o chakra coronário, né? Clavícula aqui, ou seja, bem na pontinha do osso, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e debaixo das axilas e também o ponto karatê, que eles chamam, né? Só abrasileiramento para o ponto que é das mãos aqui, da junção dos ossos, né? Então, o que cada um desses pontos tem de propriedade? Bom, cada um trabalha um agrupamento energético específico, né? Então, quando você tem, por exemplo, o ponto do karatê, essa aqui é basicamente uma terminação nervosa que se diz ali interligar mais ou menos 30, 40 músculos
do corpo, né? Começam com as mãos ali, mas vão interligar esse entrelaçamento até aqui no pescoço, na junção com a orelha da mandíbula, né? Então, quando eu pego e justamente faço... Vamos ver se eu consigo deixar parado aqui. Quando eu faço esse ponto aqui, né? Que é justamente o ponto karatê, que eu pego essa partinha aqui, eu tô fazendo, na verdade, um relaxamento de várias musculaturas, que é já o primeiro ponto do EFT, né? Aí saio desse ponto karatê, que é justamente esse das mãos, né? De você batendo aqui, né? As terminações dos ossinhos. Você sente, é justamente aquela... A distância ali, né? Justamente entre o ponto que tem o osso, que é mais endurecido, e o ponto molinho da mão, né? Quando eu faço karatê, aí eu já vou pro próximo, que é justamente fazer essa parte aqui com 1, 2 ou 3 dedos, né? Que você pega bem aqui no topo da cabeça, como se você imaginasse o ponto médio da sua cabeça. Ou, se você preferir, não pensando em ponto médio aqui, né? Mas justamente o centro da, então, circunferência, né? Que poderia ser chamado sua cabeça. O coronário vem bem aqui. E aí depois eu vou para aqui, para os pontos, né? No início da sobrancelha, faço estímulo, lado do olho, embaixo, boca aqui, e, desculpa, nariz aqui, embaixo do nariz, e em cima do queixo ou embaixo do lábio, né? A partir daqui, quando eu vou na clavícula, né? Eu pego justamente a pontinha do osso da clavícula aqui, então faço aqui, né? Pegar um ângulo aqui para facilitar, né? E aí, embaixo do braço. Não é exatamente na axila, tá, pessoal? É justamente na terminação da costela aqui. Então, vocês também vão perceber que logo no começo da axila, no final da costela, tem um pontinho mole aqui, né? Que é justamente o final do osso da costela e começo da terminação do braço, né? Muscular aqui. E aí eu faço 3 ou 5 estímulos, vários estímulos ali. Então, revisando, para que isso? Justamente para a gente facilitar a circulação energética, né? Então, esse ponto, por exemplo, do início da sobrancelha tem a ver com outro chakra, aqui o coronário. Não é necessariamente só com chakra, tá? Então, justamente terminações nervosas que são pontos, né, que a gente já consegue enxergar, eles são visuais e que tem várias terminações ligadas a amplos meridianos no nosso corpo. Então, eles são escolhidos justamente por isso no EFT. Cada ponto vai trabalhar um agregado do seu corpo, né, que remete a vários meridianos ali que estão chegando aqui e que vão irrigar, né, energeticamente, fazer circular a energia direito em você. Agora, para que circular energia quando a gente fala de prosperidade? Bom, basicamente eu falei para vocês que tudo que tem no universo quando a gente fala de prosperidade e abundância é fluição, né? Então, fluição e fruição, né? Ou seja, eu usufruir daquilo e deixar fluir, né? Então, quando eu tenho energias que estão, assim, digamos, intancadas dentro de mim ou no meu corpo, físico inclusive, né? Eu tenho bloqueio de vários aspectos da prosperidade. É simples. Porque se eu estou pensando em alguma coisa, né, aquela clássica da somatização psicológica, se eu estou pensando numa coisa, e aí depois aquela coisa eu penso tanto nela, às vezes um sentimento, normalmente isso inclusive a gente trabalha mais com a abordagem de sentimentos ruins, né? Porque os sentimentos positivos, que a gente chama, ou agregadores, né, bons, saudáveis para o nosso ser, eles não ficam entancados em questões do corpo. Na verdade, eles fazem circular mais energia. Então, uma pessoa muito feliz, na verdade, ela tem uma grande circulação energética e está tudo bem. Quando a pessoa já tem tristezas, casos depressivos e outros momentos nocivos, né, acesso de raiva, outras coisas, eu tenho energias que ficam localizadas, entancadas ali no corpo. A EFT vem fazer essa circulação e tirar essas energias densas que a gente tem. Enfim, todos nós temos a nossa experiência aqui terrena. E aí, tirando esses entraves, eu já tenho uma lei da sintonia melhor, para que o pessoal da doutrina espiritualista, né, já conhece como lei de sintonia e afinidade, né? Eu melhoro meu padrão energético fazendo circular energia, lembrando que não há energias boas e ruins, há energias entancadas e que obstruem várias coisas e energias que não obstruem. Eu faço essa circulação com esses pontos de acupuntura. Bem-vindo, Andy. E a partir daí eu libero essa parte da prosperidade justamente para trabalhar, né? E aí, junto com isso, eu faço uma prática muito legal, que é a prática do Ho'oponopono, né? Quando eu falo eu, somos nós, quando a gente quer trabalhar a abordagem da acupuntura sem agulhas, em conjunção com o Ho'oponopono para a questão da prosperidade, né? Então aí, quando eu faço esses pontos, né? Faço essa questão da estimulação, né? Começo sempre com o ponto do karatê, né? Que são as mãos batidas aqui, né?
depois eu vou para o ponto do chakra coronário aqui em cima, vou estimulando os outros pontos, eu vou fazendo um desbloqueio energético de vários pontos. Com isso, eu já estou trabalhando mais o meu corpo denso, corpo físico, para melhorar a lei de sintonia, né? Lembrando sempre que aquele padrão que está impresso no nosso corpo e que a gente não necessariamente vê, mas a gente muitas vezes sente nas outras pessoas. Ai, que energia ruim daquela pessoa. O que é isso? Ela está com uma série de coisas entancadas, né? E a partir dali você sente aquilo. E aí você tem uma... Se você está em outro padrão, você sente uma espécie de repulso. Tipo assim, eu não vou chegar lá porque aquilo ali vai me complicar. É uma coisa instintiva nossa, né? Quando eu melhoro esse padrão, então, com a EFT, eu passo a tornar, não é só afinidade com pessoas, né? Embora a prosperidade também envolva isso. Mas são todas as outras, vamos dizer assim, interações do universo ficam mais fáceis quando eu limpo energeticamente o meu corpo. Passei por isso, vou cuidar do meu corpo sutil e da minha alma, né? Meu espírito, enfim, com o Ho'oponopono, que é a prática do perdão, em 4 passos, né? Lembram? Como é que é mesmo que a gente faz? Quais são as primeiras frases? Primeiro é, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, né? Quando eu vou trabalhando essas 4 frases com a estimulação em conjunto, né? Vou fazendo a estimulação ali dos pontos, né? Pá, vou trabalhando aqui, vou pensando nisso, vou fazendo, vou lendo, enfim. Cada curso, né, que utiliza essas táticas de EFT com o Ho'oponopono tem uma abordagem diversificada, mas o que eu fiz, por exemplo, não tem problema. Você pode ler e fazer, ou então falar alto e fazer o EFT do mesmo jeito, né? Estimulação. Então, quando eu faço esses dois, eu estou limpando ao mesmo tempo o corpo sutil e o nosso corpo físico. E a partir dali eu viro literalmente um imã de prosperidade. Mas não é só isso. Quando eu faço os estímulos do EFT também, eu não só me abro energeticamente, mas eu também abro a possibilidade, uma vez que eu estou melhorando meu padrão de circulação energética e me tornando mais, digamos assim, suscetível às boas energias, em que algo que eu professe de bom fique mais colado em mim, né? É a mesma metáfora de quando eu vou passar uma argamassa na parede ou um verniz na madeira, primeiro eu tenho que limpar a madeira, primeiro eu tenho que raspar a parede, né? Ou lixo a massa corrida para tirar gordura, essas coisas, ou então tiro ela mesmo e passo uma nova camada para quê? Para que ela grude direitinho. É a mesma coisa quando eu faço EFT, né? O concreto, né? Vamos dizer assim, ele imita o abstrato, a realidade sutil, né? Então, quando eu faço esses atos no mundo concreto, na verdade, no mundo sutil eu também tenho que fazer a mesma coisa. O EFT me limpa, entre aspas, de novo, né? Não existe energia suja nem ruim, mas vamos dizer que ela, para um motivo de didática, né? Ela seja uma energia indesejável, porque ela não me deixa atrair as coisas que eu preciso e quero para mim. Então eu harmonizo aquela energia, retiro ela de mim, né? Faço ela circular. Com isso, eu me torno apto a, vamos dizer assim, grudar ou colar coisas boas em mim. Lembrando que eu sou o meu melhor médico. Então, eu digo e sei o que é melhor para mim. Se isso é verdade e eu pratico vamos dizer assim, os dizeres, né, os ensinamentos do perdão e da gratidão, circulei energia. Estou agora positivo ali e quero implantar em mim um padrão novo, eu posso muito bem colocar também um programa, uma parte de programação neurolinguística. E o que é isso? Basicamente, é aquele clássico momento em que você ou olha para o espelho ou não olha para o espelho, só lê na folha com o máximo de confiança, pensando naquela ideia, as frases que você quer implantar em você, né? E aí tem, por exemplo, algumas sugestões aqui. Você pode associar, por exemplo, os pontos do EFT com uma série de frases relacionadas àquele ponto, mas que também trabalham a sua programação neurolinguística, uma vez que você esteja mais limpo energeticamente. Então, para trabalhar lá, eu sou próspero, escolho me amar e me aceitar, sou próspero, me amar e perdoar. Veja aqui também que temos muito do perdão e da gratidão, né? Saber e sentir, lá, 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 lá. Então, quando você faz essas frases e realmente acredita nelas, a partir dali você está literalmente colando, né? Com uma cola muito boa, porque você fez tudo para deixar bem firme em você essa edificação da prosperidade, né? E a partir dali você tem uma reprogramação que faz uma reconstrução do seu ser nesses tempos de prosperidade, de abundância, né? Então, quando você pensa em todas as técnicas que a gente já trabalhou aqui, né? Os códigos Grabovoi,
a questão da meditação dos 21 dias, o EFT agora que a gente está mostrando, o Ho'oponopono que trabalha essa parte do perdão e da gratidão, que a gente já falou tantas vezes, né? Veja que as coisas são interligadas, né? Não é à toa. Realmente, para o universo me presentear com as coisas, eu tenho que ser agradecido pelas coisas que eu já tenho, para eu ter cada vez mais, e mais, ser capaz de perdoar, porque perdoar é justamente o quê? Deixar os casos da vida irem para que novos possam acontecer. Em termos energéticos, é justamente deixar a energia fluir, circular, né? Então, quando eu faço todas essas questões, eu vou reprogramando, né? E aí, a EFT com o Ho'oponopono ganha um caractere, né? Um viés super especial, porque ele é tipo a cerejinha do bolo, né? Eu faço várias questões estruturais, né? Os códigos Grabovoi ali, quando eu vou intervindo na realidade de um modo mais denso, né? Essa questão da vivência substancial, substantiva, enfim, dos 21 dias de abundância com o Deepak Chopra também. Tem várias outras vivências, tanto dele quanto de outros gurus aí também, né? Para essa questão da prosperidade, mas enfim, eu combino meditação com reeducação mental e uma série de questões. Eu deixo o terreno preparado para o momento que a EFT faz aí aquela limpeza final do nosso corpo energético e sutil, né, físico e energético e sutil, né? E a partir daí, por final, eu implanto, né, na minha programação energética uma série de frases